Sua empresa pode estar literalmente quebrando por causa desse pequeno detalhe com a sua equipe. Desorganização. Quais são os tipos de desorganização que você ainda não se deu conta que pode estar acontecendo com a sua equipe dentro da sua empresa que está levando você ou sua empresa à falência? E agora eu quero mostrar para você então, porque quando eu falo de desorganização, a primeira coisa que as pessoas pensam é coisas, materiais. Esse também é um tipo de desorganização que pode causar grandes prejuízos para uma empresa. Então eu vou colocar aqui, vou começar a enumerar aqui para você entender que desorganização não é apenas materiais, também é materiais, mas não é só eles. Então vamos colocar aqui, materiais. Então o que é desorganização de materiais? É desorganização de produtos, desorganização do seu estoque, quando as pessoas não colocam as coisas nos lugares, elas não contam corretamente. Isso pode dar prejuízo, sim, graves e grandes prejuízos para a empresa, mas às vezes as pessoas estão focadas só nesse tipo de desorganização, só na desorganização dos materiais, mas não significa que só isso é o grande problema da empresa. É por isso que eu quero falar para você, também tem que estar atento a esse detalhe, mas muito mais a outros detalhes. Quais são os outros tipos de desorganização que podem estar te derrubando e você ainda não se deu conta disso? Sua equipe continua repetindo os mesmos erros, ou talvez você continue repetindo esses mesmos erros e ainda não se deu conta que está cavando o próprio buraco. Então vamos lá, desorganização de funções. O que significa desorganização de funções? Significa que as pessoas não sabem exatamente aquilo que elas precisam fazer. As pessoas precisam ficar pensando demais. Às vezes elas ficam tentando adivinhar o que elas precisam fazer. Um vendedor, muitas vezes ele está lá no estoque ajudando a organizar prateleiras, quando na verdade ele deveria estar prospectando clientes, deveria estar dando retorno para um cliente, está lá perdendo tempo fazendo coisas que ele não deveria fazer para ele ser mais produtivo. Será que isso acontece na sua equipe? Ou então aquele gerente que deveria estar mais focado na estratégia, está lá executando a função do funcionário, do colaborador, porque o cara deixou a desejar por falta de treinamento, e aí ele não consegue nem executar a função dele bem feita, não consegue gerar grandes resultados, não consegue ser um gerente realmente efetivo, aquele líder que consegue motivar, que consegue colocar a sua equipe para frente, porque ele está com sua função desorganizada, ele não tem clareza do que é ser um gerente, não tem clareza do que é ser um líder, ele não sabe direito qual é a função dele e, obviamente, a equipe dele também não sabe direito o que tem que fazer. Ele sabe basicamente, sabe o geral, sabe o basicão, mas acabam se perdendo no dia a dia. O que precisa fazer, o que uma pessoa de financeiro precisa fazer, o que uma pessoa que cuida de estoque, quais são as funções de um vendedor durante o dia. E aí ele se perde. E aí esse também é gravíssimo, né? A pessoa que não sabe, não tem função. Por quê? Quando não se tem desorganização de funções, se cria uma equipe mais ou menos. Uma equipe que gera resultados mais ou menos, uma equipe que faz tudo mais ou menos. E isso é uma equipe altamente improdutiva, isso é uma equipe cara, porque é uma equipe que não gera bons resultados. Simplesmente porque as funções são desorganizadas. Então, se você tem esse problema hoje aí na sua empresa, na sua equipe, resolva isso de uma vez por todas. Comece a organizar as funções. Comece a deixar claro para cada pessoa o que ela tem que fazer, o que ela precisa fazer e também deixe claro para ela o que ela não pode fazer. Porque o que ela não pode fazer é justamente o que ela está perdendo tempo hoje. Ou será que ela tem o material dela organizado para poder trabalhar? Será que ela tem um ambiente organizado para poder trabalhar? Será que ela sabe o que ela vai fazer durante o dia? Porque se isso aqui está desorganizado, você vai ter uma outra desorganização, que é a desorganização de execução. O que é desorganização de execução? É quando se perde as prioridades do dia. O que eu tenho que fazer? O que eu preciso executar durante o meu dia? Quais são as minhas tarefas prioritárias? O que eu não posso deixar de fazer durante o meu dia para que o meu dia seja altamente produtivo? O que eu não posso deixar? Será que um vendedor ele pode deixar de visitar clientes para ficar varrendo a loja?
Ele pode deixar de visitar clientes para ficar arrumando prateleiras no estoque. Então, qual é a minha prioridade? Então, quando a execução está desorganizada, o que uma pessoa de produção precisa fazer? Ela precisa produzir, ou ela pode parar de produzir para ir lá ajudar um vendedor. Será que ela pode? Será que ela não pode? Será que ela pode ficar lá atendendo o telefone, mandando e-mails e a produção lá parada? Então, desorganização de execução. Se a sua execução, se as coisas que precisam ser feitas dentro da sua empresa, resolver problemas, quem é que resolve os problemas do cliente? Quem é que resolve os problemas internos da empresa, problemas com colaboradores, os problemas com os funcionários? Quem é que resolve isso? Se não tem essa organização da execução, começa a se perder a noção de prioridade. E aí, quando se perde a noção de prioridade, tudo é... Vou até anotar aqui, ó, prioridade. Se perde a noção de prioridade. Quando se perde essa noção de prioridade, tudo é urgente dentro da empresa, tudo começa, aí eles entram naquele ciclo de apagar fogo. Tá todo mundo apagando fogo, tudo é urgente, tudo tem que ser feito na hora, e aí não se começa a produzir mais, não se tem mais resultados, principalmente resultados expressivos, aqueles que vão fazer você crescer, aqueles resultados que realmente dão bons frutos, não resultados mais ou menos. Outro tipo de desorganização é desorganização, obviamente, financeira. As pessoas que não controlam ação financeira, quanto a pessoa gasta, quanto sobra para ela no final do mês. Eu canso de ver empresas, eu pergunto qual foi a sua lucratividade esse mês e a pessoa não sabe dizer, ou o dono da empresa, ou o líder, ou até mesmo seu planejamento pessoal, as pessoas não sabem dizer. Então, desorganização financeira destrói uma empresa. Então, por isso que a sua empresa pode estar quebrando, pode estar indo à falência, pode estar fechando as portas, porque não tem as organizações corretas. Então, além de você não ter organização nas execuções, e por quê? Não tem prioridade durante o seu dia, que é para parar e olhar para o seu financeiro. Você não tem uma execução de financeiro bem feita, para parar, para fazer um balanço, para ver quanto que entrou, quanto que saiu, quanto que você precisa pagar, quanto que você tem a receber, quanto será que você tem de dinheiro na rua, ou você não tem nada para receber. Então tá bom, se você já recebeu tudo, mas essa é uma desorganização. Eu espero realmente que você não tenha problemas com desorganização financeira, porque isso, olha, vai quebrar, isso realmente vai quebrar a sua empresa, vai deixar a sua empresa sem poder de fogo, sem poder de ação, sem reação perante qualquer dificuldade, porque se a sua empresa tem problema financeiro, perdeu combustível, é como um carro sem gasolina, ele não tem como andar, você vai descer do carro, vai andar com ele empurrando até quando, até onde? Você não vai aguentar porque o carro é muito pesado. Então ele precisa de gasolina, da mesma forma que a sua empresa precisa de caixa, precisa de controle financeiro. E se perde o controle financeiro, se está desorganizado o seu controle financeiro, que é basicamente a gestão da sua empresa, você está perdido, você está sem rumo, você está sem gasolina, você está sem combustível. Então, se você tem esse problema, conserte rapidamente. Outro problema de desorganização é desorganização de informação. O que é desorganização de informação? É quando você não tem as informações que você precisa para saber se o seu negócio, se a sua equipe está produzindo direito, se a sua empresa está caminhando na direção correta. As informações que você precisa, que é quanto que você tem de estoque parado, faz quanto tempo que esse estoque está parado, ou seja, quanto você ainda tem, quanto você tem para pagar, qual é a sua previsão de recebimento, qual é a sua previsão de pagamento, qual é a sua previsão para você colocar o seu estoque em dia, quanto que o seu estoque está girando dentro do mês, o quanto que está dando de lucratividade cada categoria de produto, você sabe isso de cabeça, você sabe onde vai poder investir mais o seu dinheiro e ter maior lucratividade. Se você não sabe de alguma dessas coisas que eu estou dando exemplo aqui que eu falei, é porque você tem desorganização de informação na sua empresa. E uma empresa sem informação é uma empresa que não sabe para onde vai. É uma empresa que não sabe qual é o próximo passo a dar. Ela simplesmente está pela sorte. É uma empresa que não tem números, não tem dados para se basear. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Imagine uma pessoa que quer emagrecer e ela não se pesa. Ela precisa se pesar para saber se a dieta, se os exercícios que ela está fazendo está dando resultado. Tudo bem, ela pode olhar no espelho e ver, estou notando diferença, estou sentindo diferença, mas quanto de diferença?
Quanto? O que será que deu mais resultado para ela? Foi na segunda-feira? Foi na terça-feira? Qual o tipo de dieta que funcionou melhor com ela? Então, onde que ela vai investir maior o tempo dela? Da mesma coisa da empresa. Onde que a empresa vai investir mais tempo? Onde que você vai investir mais o seu capital? Com qual tipo de produto? Qual é o tipo de profissional que é melhor? Qual é o tipo de treinamento que mais funciona para a sua empresa? Se você não tem se você tem desorganização de informação na sua empresa, então você não vai saber desses detalhes. E vai ficar muito difícil você dar o próximo passo com muito mais certeza e gerar muito mais resultados. E aí você começa a ter uma equipe totalmente desequilibrada, porque a sua equipe começa a caminhar sem informação. A sua equipe começa a caminhar, a trabalhar com base em achismo. E quando você trabalha com base em achismo, todo mundo acha que isso é o melhor, todo mundo acha que aquilo é o melhor. Mas se você tem informação, a informação vai te dar uma base real, vai te dar um próximo passo sólido, vai te dar ações concretas para você realizar e realmente ter resultados concretos, resultados que vão te levar na direção daquele crescimento, vão fazer você gerar 10, 20, 30, 40% a mais de produtividade, 40% a mais de lucratividade. Você vai dizer, mas isso é impossível, 40% a mais de lucratividade é impossível. Não, não é impossível. Se você tem informação, se você tem gestão, se você tem uma organização na tua empresa, se você tem metas, se você tem estratégias para isso, tudo isso é alcançável. Então eu espero que tenha ficado bem claro para você que a desorganização ela pode ou está quebrando, talvez derrubando a sua empresa, fazendo com que você feche as portas. Espero que eu tenha contribuído para que você entenda onde você precisa mexer, onde você precisa começar a melhorar o desempenho da sua equipe, da sua empresa, para que vocês realmente comecem a ter resultados concretos, mais 20%, mais 30%, mais 40% de crescimento, seja o mês, seja o ano, seja o semestre, seja o trimestre, mas que você realmente tenha resultados concretos, produtivos e que vão te levar a crescer. Já aproveita então, curte aí o canal, compartilha, clica no sininho para que você não perca mais esse tipo de conteúdo que vai ajudar você a estar se organizando, para que você entre nos trilhos do crescimento e faça com que a sua equipe produza e cresça cada vez mais.